Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32. Amém? Essa aqui é uma palavra de Jesus, tá? É Jesus que está dizendo aqui. Ele disse assim, ó: "E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim." Vou ler de novo, porque é um versículo bem curtinho. "E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim." Amém? Os irmãos podem se assentar. Amém? Irmãos, a palavra de hoje, a palavra que Deus colocou no meu coração, ela convida cada um de nós a estarmos fazendo um autoexame da nossa vida, né? Existe um texto que é bastante conhecido, que é quando Jesus está instruindo ali acerca da Santa Ceia. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Diz assim: "Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice." E no versículo 31 e 32, ele diz assim: "Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo." Então ele aqui está convidando a cada um de nós a estarmos fazendo um autoexame da nossa vida, né? Eu não preciso que alguém chegue para mim e fale assim: "Ô Jonathan, você está andando errado nesse assunto aqui." Se eu analisar a minha vida e perceber que eu estou errado, eu vou poder corrigir isso e não vou precisar que alguém venha falar isso comigo. Amém, irmãos? Para a gente ter uma compreensão melhor desse autoexame, né? Eu estava pensando como que eu iria passar isso para os irmãos. Então, eu tive assim, Deus me deu um direcionamento. Os irmãos, eu acho que todo mundo aqui lembra daquele jogo dos 7 erros, né? Aquele jogo dos 7 erros, como que ele funcionava? A gente tem uma figura, vamos dizer assim, padrão. Eu tenho uma figura e do lado eu tenho outra figura que eu vou analisar. E através da figura padrão, eu vou identificar os erros nessa figura aqui. Então, trazendo para o nosso contexto aqui, de um lado nós temos a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e de prática. Então, de um lado eu tenho a palavra de Deus, do outro lado eu tenho a minha vida, você tem a sua vida, e a gente vai fazer um autoexame, uma análise, para ver se a minha vida está de acordo com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Em Romanos 15:4, diz assim: "Tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito." Está falando o quê? Da palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, nos diz assim: "Toda a escritura," se referindo à Bíblia, tá? "Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra." Então a palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e de prática. Através da palavra de Deus, quando eu tenho a palavra de Deus como referência, eu consigo aqui, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, irmãos, eu li uma frase uma certa vez,
E eu até procurei saber de quem que era a frase, né? Porque para a gente, né, mencionar aqui, mas de um autor desconhecido. A frase dizia assim: ao ler a Bíblia, encontrei vários erros. Ao ler a Bíblia, encontrei vários erros, todos eles em mim. Então, ao ler a palavra de Deus, vai ficar nítido os nossos erros. Por isso que a gente não pode ir num lugar que só prega o que a gente quer escutar. Amém, irmãos? Porque isso aí não vai trazer base nenhuma, eu vou continuar errando. E eu vou achar que eu estou certo. Eu vou achar que a palavra de Deus está me dando base para sustentar o meu erro. Então, dada essa introdução, né, de cada um de nós fazermos um autoexame, nós vamos então para o tema da mensagem. Como nós lemos, Jesus disse: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Então, o tema da mensagem é uma pergunta que nós iremos responder a nós mesmos através de um autoexame da nossa vida, tá? E essa pergunta é: o que te atrai? O que te atrai? Irmãos, nós estamos vivendo num período, creio eu, que seja o período assim, mais difícil com relação aos atrativos que o mundo tem a oferecer para cada um de nós, né? Com a chegada da globalização ela unificou o mundo, né? Antigamente, para eu ter um contato com uma cultura diferente, a pessoa ela tinha que ter um poder aquisitivo melhor, ele tinha que viajar para o outro país para poder conhecer outra cultura, outro idioma e tudo mais. E hoje não, hoje no celular, você está em casa, no celular, você conversa com uma pessoa do outro lado do mundo e às vezes você nem precisa saber o idioma da pessoa. Você conversa com ela, tem vários aplicativos ali de tradução, né? Você consegue conversar com a pessoa do outro lado do mundo. Então, a globalização, ela unificou tudo isso. E com isso, irmãos, tem coisas boas. Por exemplo, eu já vi pessoas que trabalham em empresas multinacionais, empresas que fisicamente elas só existem em outros países. Elas não existem aqui no Brasil. Então, a pessoa ela tem um trabalho, ela trabalha para essa empresa em outro país. Só que com isso também tem o lado ruim, que é o atrativo que deveria estar só do outro lado do mundo, ele serve também, ele atrai também quem está do lado de cá. Está dando para os irmãos entenderem? Uma coisa que seria um atrativo só para aquele povo, só para aquela cultura, ele atrai uma pessoa do lado de cá, no Brasil. Eu já vi, irmãos, pessoas que largaram família, porque conversou com alguém na internet, e supostamente essa pessoa morava num país rico, fez promessas para essa pessoa aqui, a pessoa largou família, com filhos, com tudo, largou para viver uma aventura, né? Uma suposta aventura, porque ela nem sabe se essa pessoa existe, se é realmente quem ela está falando que é. Então, a globalização, ela unificou tudo, e os atrativos, eles têm sido cada vez maiores, a fim de tirar cada um de nós do nosso foco, que é Cristo, que é a nossa salvação. Então, cabe a cada um de nós decidirmos o que é prioridade na nossa vida. As nossas escolhas, elas refletem aquilo que nos atrai. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 8, versículos 5 e 6. Romanos 8, 5 e 6. Amém? Diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito
para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Irmãos, todos os dias, nós fazemos a nossa lista, dos afazeres diários, Todos os dias, até foi semana passada, que voltaram as aulas, O Arthur chegou para mim e falou assim: ô pai, ele estuda de tarde. Ele falou assim: ô pai, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou na casa do meu avô e eu vou brincar até 11 horas e depois eu vou me arrumar e vou almoçar e vou para a aula. Então, quer dizer, ele já planejou o dia dele ali, de acordo com os interesses dele. Amém, irmãos? E nós fazemos a mesma coisa, nós planejamos o nosso dia, até às vezes com antecedência. Olha, amanhã eu tenho que resolver isso, amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho que resolver aquele problema, aquele outro. E, irmãos, essa escolha é feita de forma consciente. Isso é muito importante para a gente saber. O que quer dizer isso, forma consciente? É de forma raciocinada, pensada. A gente seleciona, olha, isso aqui eu vou fazer hoje, isso daqui não é importante, eu deixo para depois. Quando eu tiver tempo eu resolvo essa situação. O que é urgente é isso daqui. Então a gente coloca na frente o que tem sido prioridade, o que é prioridade para nós. E em muitas das vezes, irmãos, Deus acaba ficando em último lugar. Às vezes a pessoa planeja o dia dela todo e não tira um tempo para Deus, não tira um tempo para estar na casa de Deus. Isso quando Deus entra na lista, Isso quando Deus entra na lista. Então, irmãos, Deus, ele acaba ficando em último lugar na vida de muitas pessoas. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? O salmista disse no capítulo 27, versículo 4, Salmos 27, 4. Olha só o que ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Amém, irmãos? O desejo dele era estar na presença de Deus, na casa de Deus. Muitas pessoas querem passar a eternidade com Cristo. Quem não quer passar a eternidade com o Senhor, irmãos? Mas às vezes a pessoa não consegue ficar 2 horas na igreja. Isso é uma coisa assim, é contraditório. Como que eu quero passar a eternidade na presença de Deus, sendo que eu não consigo ir na casa de Deus, sendo que eu não consigo, quando eu vou, a minha mente está em outro lugar, e a pessoa não consegue ficar 2 horas, que é mais ou menos aí a duração do culto. A pessoa não consegue ficar 2 horas na casa de Deus. Então, as nossas escolhas na vida terrena devem ser norteadas pela percepção da recompensa eterna. Eu vou repetir: nossas escolhas na vida terrena devem ser norteadas pela percepção da recompensa eterna. Irmãos, eu acho que não está anotado aqui não, mas eu acho que é 1 Coríntios 15, 19. 1 Coríntios 15, 19. É isso mesmo. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Irmãos, tem coisa muito maior esperando por cada um de nós. Muito maior, muito melhor do que você possa imaginar. E as nossas escolhas aqui,
elas devem ser norteadas pela percepção da recompensa eterna, do que nós vamos receber lá. Amém, irmãos? Viver por algo maior vai nos custar sacrificar algo menor. Viver por algo maior, ou seja, quando eu tenho ali a convicção, né? Quando eu tenho ali os meus interesses no que é eterno, vai me custar sacrificar algo menor. O que é algo menor? Às vezes o meu descanso, né? Às vezes um lazer, uma viagem. Então, viver por algo maior vai nos custar sacrificar algo menor. Nós vamos ver aqui, irmãos, 5 fatores que influenciam nossas prioridades. Lembra quando eu disse que a gente planeja o nosso dia, a gente organiza ali o que é prioridade para nós e o que não é? Então nós vamos ver agora 5 fatores que influenciam as nossas prioridades. Primeiro fator, irmãos, eu coloquei aqui o primeiro fator, o amor. Quando amamos, damos prioridade e colocamos isso em primeiro lugar. Eu vou dar um exemplo aqui, o exemplo é a família, né? A família, quem que é a nossa família? São as pessoas que nós amamos. E tudo que diz respeito à nossa família, a gente coloca em primeiro lugar. A gente coloca como prioridade na nossa vida. Amém? Segundo, a fé. A fé nos faz priorizar algo, mesmo que pareça impossível. Um exemplo aqui, irmãos, Abraão. Deus disse assim: Abraão, sai da sua tenda, da sua parentela, do meio da sua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Você já imaginou isso, irmãos? Sair da sua casa, sair do meio da sua família, dali você tem um convívio, né? Você tem intimidade com aquelas pessoas, sai dali e vá para uma terra que eu te mostrarei. Ele abandonou tudo, abandonou família, abandonou o que eu falo no sentido de obedecer a Deus, não no sentido pejorativo de largar, de deixar de lado, não é isso, mas no sentido de obedecer. Ele obedeceu a Deus, ele teve isso como prioridade na vida dele, a fé. Em terceiro lugar, quando algo é necessário para a minha subsistência. Eu dei um exemplo aqui, a alimentação. A alimentação, irmãos, eu acho que é prioridade para todo mundo, né? A alimentação, a gente pode até conseguir aí ficar alguns dias sem comer, mas a alimentação ela é prioridade para cada um de nós. A gente consegue ficar alguns dias sem comer, dependendo aí da gordura, né? Que a pessoa tem para queimar, né? Eu estou aumentando a minha um pouquinho, diante aí das ameaças do mundo, né? Que o mundo tá passando aí por guerra, por ameaças aí de fome. Amém, irmãos? Então, quando algo é necessário para a minha subsistência, alimentação. O quarto, quando passamos por problemas. Irmãos, quando a gente passa por problemas, a solução desse problema, ele passa a ser prioridade na nossa vida. A solução do problema, ele passa a ser prioridade na nossa vida. Vou te dar um exemplo aqui, olha. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 8, versículo 43. Aqui fala da mulher do fluxo de sangue. E uma mulher que tinha o fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus bens. Olha aqui, eu vou destacar essa parte. E gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curada.
que ela fez aqui? Ela gastou todos os bens. Aqui não se refere somente a dinheiro, tá, irmãos? Os bens pode ser dinheiro, pode ser casa, pode ser terreno. Ela gastou tudo para solucionar aquele problema que ela tinha. Então ela deu prioridade à solução daquele problema. Em quinto, quando algo vai me trazer benefícios. Quando algo vai me trazer benefícios. Eu coloquei aqui como exemplo, irmãos, estudar. A pessoa ela estuda, para quê? Para que ela tenha um salário melhor, para que ela tenha uma condição de vida melhor. E eu já vi pessoas que estudaram, pessoas novas, às vezes com 20, 21 anos, e elas sequer receberam o primeiro salário depois de formadas, e elas acabaram morrendo. A gente começa a estudar com quanto tempo hoje? Quantos anos? 4 anos? 4 anos. Quer dizer, a pessoa morreu com 21. Desde os 4 ela estava estudando. Ficou estudando a vida inteira. Se formou e não chegou nem a trabalhar. Ela morreu. Então, ela deu prioridade. Ela investiu a sua vida. Eu não estou dizendo aqui que a pessoa não deve estudar, não. Se a pessoa tem condição de estudar, tem que estudar. O que eu estou dizendo aqui é que a gente dá prioridade às coisas terrenas, às coisas que a gente não sabe se a gente vai colher os frutos daquilo. Só que quando a gente investe no reino de Deus, a nossa colheita ela é segura, a nossa colheita ela é certa. Amém, irmãos? A nossa colheita ela é garantida. Então, nós vimos aqui 5 fatores que influenciam as nossas prioridades. E agora nós vamos ver que esses mesmos 5 fatores, eles são preenchidos por Deus. Todo o nosso investimento, todo o nosso corre-corre diário, tudo isso é preenchido por Deus. Nós vamos ver que Deus, Ele preenche todos esses requisitos que a gente precisa. Amém? Então, primeiro que eu disse aqui, o amor, né? Abra sua Bíblia comigo em João 3,16. João, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele deu prioridade, olha só, Ele colocou o seu único Filho, o seu Filho unigênito, para morrer em nosso lugar. E Deus, Jesus, Ele veio como Filho unigênito, né? E Ele voltou como primogênito, porque através dele nós somos reconhecidos também como filhos de Deus. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Mateus 22, do 36 ao 38. Perguntaram a Jesus assim: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Ou seja, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. 1 João 4,19. 1 João 4,19. Nós o amamos porque Ele nos amou o quê? Primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele deu prioridade a cada um de nós. Amém, irmãos? Então, primeiro fator, o amor. Segundo fator, a fé. João
6, 28 e 29. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. A fé. Amém, irmãos? Em Hebreus 11, 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Galardoador. Existe uma recompensa para nós. Olha só, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém, irmãos? O maior beneficiário aqui somos nós. Amém? Quando nós colocamos Deus como prioridade na nossa vida, quem recebe o benefício somos nós. Em terceiro lugar, aqui, terceiro ponto, quando algo é necessário para a minha subsistência. Abra sua Bíblia comigo em João 6, 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Olha só, eu coloquei o primeiro... Lembra que eu falei da alimentação? Que a gente não consegue... A gente coloca a alimentação como prioridade, porque sem alimentação a gente não consegue viver. Jesus aqui está dizendo aqui, olha, porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Quem que é esse? Jesus. Abra sua Bíblia também em João, capítulo 6, 51. Mesmo capítulo aí, só o versículo 51. Diz assim, olha, Jesus dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém, irmãos? Deus, Ele nos sustenta, Ele é alimento para nós. A palavra de Deus é o nosso alimento. Assim como nós precisamos do nosso alimento ali físico, né? O pão, a gente precisa ali das refeições diárias. O café da manhã, o almoço, o jantar, a nossa vida espiritual também ela tem a necessidade de ser alimentada, e esse alimento é o que? A palavra de Deus. Amém, irmãos? Quarto, quando passamos por problemas. Lucas 8, 43 e 44. E uma mulher que tinha o fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus bens e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. Jesus, irmãos, Ele é a solução dos nossos problemas. Quando nós passamos por problemas, a gente coloca a solução do problema como prioridade. E essa solução nós encontramos em quem? Em Jesus. Nós podemos ver ali a mulher do fluxo de sangue. Quando ela havia 12 anos que ela estava naquela enfermidade. E ao encontrar Jesus, olha ali, logo estancou o fluxo do seu sangue. Em João 16, 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, Ele está dizendo aqui, olha, eu passei por tudo. A fome, a sede, a dor. E o último estágio foi a morte. E Ele venceu. Ele venceu por cada um de nós.
Eu quero abrir o parênteses aqui, irmãos. Quero falar aqui de problemas, só para a gente... Porque tem gente que acha que cristão ele não tem problema, né? E a pessoa fica até decepcionada quando ela se converte, ela acha assim, olha, a partir de hoje então eu não tenho problema mais. Mas não é bem assim, irmãos. Ali nós vimos ali ó, que no mundo nós teremos aflições. Então eu estava vendo esses dias a águia, né? Como que a águia ela constrói o seu ninho? Não sei se os irmãos já puderam pesquisar sobre isso. Como que a águia faz? A águia ela trança ali os galhos, né? Ela trança ali os galhos, ela faz ali uma bolsa com aqueles galhos, e dentro do ninho ali ela enche de espinhos. Ela enche de espinhos o ninho. E por cima do ninho ela coloca as penas. Então, quando o ovo eclode ali, que nasce o filhotinho, ele está ali num lugar seguro, protegido, quente, né, protegido do frio, comida na boca. Então, chega num período que essa ave ela tem que sair do ninho, que ela tem que aprender a caçar, ela tem que aprender a voar. E ele não quer sair do ninho, porque ali está muito confortável, né? Ali ele tem tudo ali, segurança, comida na boca, ele tem tudo ali de bom, e ele não quer sair dali. Aí o que a águia faz? Ela vai e começa a retirar as penas. Ela retira aquelas penas ali. E o filhote, ele fica então em cima dos espinhos. E ali ele se sente desconfortável, aquilo ali começa a machucar ele, e ele se sente então obrigado a sair daquele ninho. Então, irmãos, é assim que Deus faz com a gente. Tem gente que não quer sair desse mundo. Está muito confortável aqui. Tá tudo do bom e do melhor. E o nosso objetivo principal não é aqui, é a eternidade. É passarmos a eternidade com Jesus. E Deus, às vezes, Ele permite, Ele tira ali uma pena. Quer dizer, a gente começa a sentir um incômodo. Vem um problema. Por quê? Para a gente lembrar que o nosso lugar não é aqui. Imagina se tudo aqui nessa vida fosse perfeito. Se eu não sentisse falta de nada, se tudo fosse perfeito aqui para mim, eu não ia querer sair daqui. E eu conheço pessoas, irmãos, que falam assim, olha, Jesus não pode voltar agora não, porque agora que eu construí minha casa, eu estou para aposentar, agora eu vou viajar. Irmãos, tem algo muito melhor que isso para cada um de nós. Tem algo muito melhor nos esperando. E às vezes vem um problema para a pessoa lembrar, olha, o seu lugar não é aí. Eu tenho uma vida eterna para você. Eu tenho uma mansão celestial para você. Muito melhor do que essa que você construiu. Então eu queria abrir um parênteses aqui para falar dos problemas, né? Porque tem gente que acha que a gente não passa por nada disso, que agora eu estou na igreja, agora está tudo resolvido, acabaram os meus problemas, e não é assim. Em quinto, quando algo me traz benefício. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 16, 30 e 31. E tirando-os para fora disse, Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Qual que é o benefício, irmãos? Salvação. Amém? Qual que é o benefício? Quando eu coloco Deus como prioridade, qual que é o benefício? A salvação para mim e para minha casa. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo 12.
nos diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, o benefício, eu disse aqui agora há pouco, Jesus ele veio como unigênito, único filho, e ele voltou como primogênito, porque a partir dele nós somos também filhos de Deus. Amém, irmãos? Então, o benefício é serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Irmãos, livro de Hebreus capítulo 11, ele diz respeito aí, nós temos a famosa, galeria dos heróis da fé. E ele começa a falar ali de vários personagens bíblicos, de várias pessoas que foram libertas, receberam livramento através da fé. Então ele fala, receberam milagre, ele fala aqui, ele fala de Abraão, fala de Isaac, fala de Jacó, fala de José, de Moisés, ele fala de Raabe. E quando chega no versículo 32, olha só o que ele diz: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Aqui ele está se referindo a Daniel. Fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, os amigos de Daniel, e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Aqui está se referindo quando Jesus ressuscitou. A palavra de Deus nos fala que várias pessoas que haviam morrido, elas ressuscitaram. Então, até aqui, irmãos, na parte A do versículo 35, ele fala de pessoas que receberam livramento, milagres, através da fé. Só que quando ele chega aqui no mesmo capítulo 35, aqui na parte B, ele muda aqui de patamar, Olha só, uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Olha, vou ler de novo. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Irmãos, ele está falando aqui de pessoas que, diante da morte, recusaram ser libertas. Não que eles não acreditassem que a fé poderia livrá-los, não é isso. Mas eles recusaram ser libertos para poderem alcançar o que? Uma melhor ressurreição. Ou seja, eles deram prioridade àquilo que é eterno. Quando nós lemos sobre Estevão, está lá em Atos, capítulo 7, do 55 ao 60, nós vemos que Estevão, ele era diácono, Estevão foi o primeiro mártir, foi o primeiro a ser morto, a ser perseguido e a ser morto, quando a igreja iniciou. Então, esse versículo do 55 a 60 nos mostra a oração de Estevão. Estevão, ele não pediu por livramento, ele estava ali diante da morte, várias pessoas querendo matá-lo, apedrejado,
E ele não pediu por livramento. O que ele pediu, ele orou a Deus e ele pediu: Senhor, não impute a eles esse pecado. Ele não clamou por livramento. E ele, na sua oração, ele disse que ele viu Jesus de pé. Na palavra de Deus, a gente estava conversando lá em casa esses dias, né? A palavra de Deus, ela menciona Jesus sentado à direita de Deus. Mas aqui, Estevão, ele fala de Jesus em pé. É como se Jesus estivesse dizendo a ele assim: olha, eu me coloco de pé para receber você, que até o último momento da sua vida priorizou aquilo que é eterno, priorizou a minha palavra. Irmãos, eu me emociono, porque eu penso como que minha mãe foi recebida lá. Então, é como se Jesus dissesse a ele: olha, eu me coloco de pé para receber você, que priorizou aquilo que é eterno, que mesmo diante da morte, não me negou, que preferiu morrer, porque creu e valorizou, e deu prioridade naquilo que é eterno. Amém, irmãos? Então, irmãos, nós devemos priorizar aquilo que é eterno. Não deixar que o mundo venha a ser um atrativo para nós, né? Não deixar que o mundo venha a ser atrativo para nós. A gente passa por fases, né, irmãos? E cada fase a gente tem, às vezes, uma prioridade na nossa vida, né? Eu lembro quando eu era adolescente, eu falei com a minha mãe assim: olha, eu quero fazer tatuagem. Aí você fala assim: poxa, mas você foi criado na igreja? Mas eu sou uma pessoa comum, né? Então eu falei assim: eu quero fazer tatuagem. Aí minha mãe falou assim: quem vai fazer tatuagem? O que, menino? Eu falei assim: não, mãe, eu quero fazer. Não, você não vai fazer nada não. Eu falei: não, mãe, eu vou escrever Jesus Cristo. Querendo dar uma desculpa para eu poder fazer. Eu falei assim: ó, de um lado eu vou escrever Jesus, do outro eu vou escrever Cristo, com a letra da Coca-Cola. Era a minha visão, né? Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso aqui? Aquilo era uma fase na minha vida, né? Imagina se eu tivesse tomado a atitude de fazer aquilo naquela fase. Hoje eu tenho um pensamento totalmente diferente do que eu pensava lá atrás. Lá atrás eu não era maduro o suficiente para tomar uma decisão permanente. Então, uma dica para você: não tome decisão, irmão, permanente quando você está passando por uma fase. Tem muita gente que está passando por problemas e a pessoa vai lá e suicida. Olha só, resolveu alguma coisa? Piorou a situação, porque a palavra de Deus nos diz que os suicidas, eles não herdarão o reino de Deus. Às vezes a pessoa está passando por algum problema, ela vai e entra nas drogas. Aquilo, irmão, para a pessoa ser liberta, é uma luta. É uma luta que a pessoa passa para ela se livrar daquela decisão que ela tomou lá atrás, porque ela estava passando por um período difícil. Então não tome decisões permanentes quando você está passando por uma fase. Aquilo ali vai passar. Se você nunca teve problema, uma hora o problema vai vir, mas eu não estou aqui... a palavra de Deus nos diz isso. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Isso é bíblico. No mundo tereis aflições. E você também que está passando por algum problema, saiba que isso vai acabar. Isso vai passar. Não tome uma decisão drástica, permanente, num estágio que ele é uma fase, ele acaba, você passa por ele e ele acaba. Amém, amém, irmãos? Quando colocamos Deus como nossa prioridade, estamos colocando Ele no lugar mais alto das nossas vidas.
E justamente por colocarmos Deus como prioridade, Ele nos abençoa e nos falta. Colocar Deus em primeiro lugar é a melhor coisa que podemos tomar, a melhor decisão que podemos tomar. Amém, irmãos? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para o dia de hoje. Desculpa o nervosismo, hoje está bem difícil para falar. Para quem não sabe, eu tive um aneurisma, né? E tive que operar e tudo mais, e isso afetou muito a minha fala. Então tem dia que está mais fácil para falar, e tem dia que a minha língua não obedece de jeito nenhum. Eu tento falar, principalmente à noite. Eu tento falar e a língua ela não vai, ela não obedece. Ela fala assim, não vou não. Amém, irmãos? Então, convido você a estar orando nesse momento.